Olá, boa noite. Eu me chamo Liz Córdova e venho apresentar para vocês a primeira edição do Catando Contos, que é um projeto patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Esse projeto, ele nasce muito de uma pesquisa, né? Eu sempre fui muito leitora, consumi muito poesia. E aí, um dado momento da minha vida, eu passei a tentar diversificar um pouco e fui atrás dos contos. Indo atrás dos contos, eu me dei conta de que a maior parte desses contos mais acessíveis que eu ia encontrando pelo meio do caminho era um conto de homens, né? E aí, esse processo de catar conto não tem um recorte tão específico, né? Não são apenas, eu não vou falar aqui apenas de contos escritos por mulheres, mas esse processo de catar contos também passa por isso. E eu aproveito agora para convidar a Rani Saraiva, que é uma escritora maravilhosa que eu leio, gosto muito e admiro demais. E, por sorte, é minha amiga também. Cadê você, Rani? Vou te chamar aqui. Oi. Oi! Olha, a gente está combinando. Aham. Então, na Gente, não mesma foi, a cabeça. gente não combinou antes, foi por um acaso mesmo de estar com a mesma roupinha. Pois é, Amiga, eu amiga. queria que você se apresentasse para o pessoal. Oi. Meu nome é Rani Saraiva. Eu sou daqui de Nova Iguaçu. Eu escrevo contos, né, desde 2006, 2007, mais ou menos. E o meu último livro foi de literatura infantil. E mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de conto, né? Eu fiz inglês e literaturas na UERJ, especialização em mercado do livro. Então, assim, eu trabalho com revisão de livros, edição. Então, minha paixão, livros. Todas as modalidades, assim, todos os gêneros. Aí, amiga, eu falei um pouco assim de como a força do hábito, né? E aí, amiga? Falei um pouco, bem pouquinho assim sobre o projeto, né? Porque a ideia mesmo, estava querendo que você entrasse para a gente falar isso assim, né? Falar com você e tudo mais, também com o pessoal. Porque a ideia do Catando Contos, a gente está aqui nesse papo inicial por conta desse seu livro que você está escrevendo, né? A gente teve aí um gostinho com o seu projeto nas praças, mas ele ainda vai ser lançado. Mas a Sim. ideia é trazer um conto para cá por mês, uma leitura, uma indicação de um livro de contos, ou de um conto, ou de uma coletânea, enfim. Uhum. Sobretudo escrito por mulheres, né? Porque isso é uma conversa que a gente tem com alguma frequência, né? De tipo, ai, onde é que estão esses outros escritores, sobretudo as mulheres e tudo mais. E aí a ideia de falar sobre isso, com esse recorte dos contos, é muito mais nessa perspectiva, né, da gente encontrar, nessas pesquisas da vida que eu fui fazendo, eu pude encontrar uma galera muito boa e uma galera agora, né, contemporânea. Para mim, esse é o mais legal, assim. Já consegui mandar mensagem, por exemplo, para Cidinha da Silva, falar com ela sobre o livro de contos dela que chama O Exu em Nova York, que foi uma indicação do Neto, que também fez letras. Tava nessas pesquisas, né? Colocava aqui no Instagram, ia falar com os amigos, gente, me indica aí conto. Me indica, ou então me indica aí num processo de pesquisa para o escritas, né?
Me fala aí das escritoras contemporâneas que vocês estão lendo, para eu poder ficar mais antenada. E aí eu me deparei com esse livro da Cidinha da Silva. E, e aí eu reparei, né, que os últimos livros de contos e as indicações eram majoritariamente de homens e tudo mais. E aí eu Sim. queria que você falasse de forma geral mesmo, não necessariamente com relação a essa escrita de contos, mas enquanto escritora, que já publicou livros e tudo mais, que está no mercado, como é que você se relaciona assim com esse lugar, né, da mulher, e esse lugar, se tem um lugar de destaque, se está direcionado? Queria que você falasse um pouco mais o que que você pensa sobre isso. Então, isso é algo que também não é que me incomoda, mas me movimenta um pouco, assim, porque realmente a gente não encontra muitas mulheres, pelo menos eu não tenho acesso à informação de mulheres que escrevem, muitas mulheres que escrevem contos, principalmente aqui na Baixada Fluminense, né? A gente tem muita poeta, poetisa, né? Aí depende do que a pessoa se autodenomina. Mas a gente tem muitas mulheres escrevendo poesia. Não tem muitas mulheres escrevendo contos, assim. Tem, eu conheço, que não, sei, não são contos, são crônicas. Às vezes eu conheço algumas pessoas que escrevem crônicas, poesias, mas esse movimento de contos, principalmente contos na área de um universo majoritariamente masculino, que é a literatura fantástica, é uma coisa muito contemporânea, como você falou, dos últimos anos, que a gente vê uma movimentação de muitas mulheres escrevendo. Mas eu vejo muitas mulheres escrevendo assim, que vem de São Paulo, que vem do Sul, ou tem uma literatura latino-americana muito grande, assim, de mulheres escrevendo terror, por exemplo. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando, assim, realmente. Toda vez que eu vou pegar um livro de contos, eu pego alguém que eu está escrevendo com pseudônimo, ou às vezes escreve com letras iniciais, assim, né? Porque aí você não sabe se é homem ou se é mulher. Eu Uhum. acredito que isso hoje em dia está um pouco caindo, porque a gente tem esse movimento da escrita feminina muito forte, então, porque os grupos eles estão mais se reunindo, assim, mas fica aí não sei se é um desafio, né? Mas a gente podia fazer um encontro pessoal para tentar resgatar no sentido presencialmente essas mulheres que Uhum. escrevem contos, assim, porque eu acho que seria muito bom trocar com elas. Eu sinto muita falta de trocar com uma outra escritora que esteja próxima. Uma vez uma amiga minha que era poeta, ela teve aquele movimento de tirar uma foto com todas as escritoras que aconteceu uns meses atrás, e ela veio me perguntar se eu conhecia outras mulheres. Eu falei, olha, eu só conheço algumas poetas, mas assim, escritoras de contos eu não conheço. Pelo menos aqui em Nova Iguaçu, né? Então eu acho que ainda é um universo masculino, ainda é os temas. Muitas mulheres escrevem com temas ainda masculinos, assim, com uma visão, porque é isso, né? Você lê muitos contos masculinos, então acaba que algumas escritoras meio que repetem uma fórmula, assim. Mas eu acredito muito que nesses últimos 5 anos esse movimento está mudando. As próprias escritoras poetas elas estão assim namorando no gênero do conto, né? Principalmente microcontos. Então tem assim um diálogo entre a prosa poética e aí o conto ele se encaixa super bem porque ele é pequeno. Então assim eu acredito que a tendência daqui aos próximos 5 anos é a gente ter mais mulheres. Assim, a gente não vai ter que perguntar para as outras pessoas. A gente vai ter vários nomes na nossa mente, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda está caminhando. Não sei se eu Pois respondi a é, tua pergunta. claro, respondeu muito bem. Eu acho que, assim, sobretudo pensando nesse recorte que você trouxe, né, da Baixada e, sobretudo, Nova Iguaçu, é, é, um, é algo que me impressiona, assim, porque a gente tem uma efervescência cultural, mas, sobretudo, no campo da literatura, sim, é evidente, tem um contexto histórico, assim, tá? Tem um lugar demarcado, assim, pensar a literatura em Nova Iguaçu, sobretudo, né? Tem uma história.
E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente se esbarra mesmo nesse lugar da poesia, né? Eu acho que isso se relaciona muito com essa maneira com que a gente veio se relacionando, com os que vieram antes, vieram se relacionando com a poesia, né? Desse lugar de estar no bar, de falar poesia aí de depois falar poesia na rua, e sarau, aí eu acho que acaba influenciando, né? Porque no fim das contas, a nossa escrita vai sendo influenciada pelo meio mesmo, né? Sim. Mas Mas é eu por isso também que eu acho percebo que isso. tem um movimento interessante agora da prosa poética. E aí você Sim, tem assim uma galera que está experimentando coisas da poesia, mas num outro formato, assim. Então eu acho que isso dá para embarcar, assim, dá para dar o exemplo dos contos. Eu acho que o caminho é muitas dessas sim. pessoas que estão mesclando poesia com prosa é ir pro conto mesmo, sabe? Sim, sim, eu também tenho reparado nisso, sabe? E aí é engraçado, né? Porque o projeto não tem esse recorte, né? O Catando Contos, ele não tem um recorte como o Escritas Subversivas, que você também já participou e participa e tudo mais. Mas todas as vezes que a gente vai entrando nessas pesquisas, a gente acaba fatalmente se deparando com esse ponto latente, né? A gente não está falando aqui que não tem escritores e tudo mais, a gente está falando de um lugar de projeção que é, infelizmente, ainda muito maior para os homens, né, do que para as mulheres e tudo mais. E aí, iniciar falando sobre isso e também iniciar esse projeto com você, que eu sei que já escreve há muitos anos e tudo mais, para mim é importante, assim, e de pensar por essa lógica também, né, tentar. é, Catar esses contos das autoras, sobretudo, assim, ainda que o projeto não tenha esse recorte necessariamente. E aí eu queria saber como é que é esse seu processo de escrita, assim, de contos, né? Se você delimita um tema, ou então se, acordei hoje, vou falar de um tema X, Y. Eu já li alguns contos seus, tem uma pegada ali de fantasia, de terror. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu processo criativo de escrita dos contos. Então, vou contar um pouquinho sobre como surgiu, porque na verdade a questão de conto, eu tinha um blog lá em 2000 e bolinhas, e aí eu meio que botei um desafio de que eu tinha que escrever um post, né, naquele blog uma vez por dia. E aí eu comecei a ver que as ideias vinham surgindo e elas viravam uns microcontos, uns contos curtos, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho porque eu tinha escrito um livro de literatura infanto-juvenil com um amigo e a gente fazia um bate-bola. Ele escrevia um pouco, eu escrevia um pouco e a gente meio que criou uma história juntos. E aí ele ficou pegado no trabalho e não podia ficar me mandando. Então eu queria desaguar tudo aquilo em alguma situação. Então eu botei o desafio de escrever uma vez por dia um conto no blog. E aí isso durou anos. Assim, o processo foi muito interessante porque realmente me instigou uma vez por dia a escrever o que viesse. Então, às vezes eu pegava uma palavra, sei lá, peguei uma caixa de leite, tinha uma coisa lá e eu peguei aquela palavra e comecei a escrever o conto. No outro dia, eram vários exercícios de escrita criativa que na época eu nem sabia, né, o que era escrita criativa, porque eu não tinha, apesar de ter feito letras, mas assim, a parte de escrita criativa na faculdade não tinha na minha época. Nem na Então, minha. é, esses exercícios de escrita criativa foram meio que naturais, assim, foi meio que colocando os pequenos desafios ao longo do dia. E aí eu comecei a ver que tinha sempre uma pegada, que era meio ou de fantasia, ou de terror. E aí isso durou anos, assim. E então, assim, eu não tinha uma técnica, eu tinha determinados desafios. Então, o desafio era isso. Eu precisava escrever um conto por dia e eu decidi usar a palavra xícara. E aí a frase vinha. Então, assim, era muito interessante porque quanto mais você escrevia, mais as palavras apareciam.
Então, assim, realmente funcionava muito. E aí, depois de um tempo, eu parei de escrever, porque eu acho que não vinha com tanto. Na verdade, assim, quanto mais você escreve, mais vem, né? E aí eu comecei a escrever menos. E aí, quanto menos eu escrevia, mais bloqueio aparecia. Então, assim, eu fiquei Uhum. muitos anos sem escrever contos, assim. E aí, provavelmente em 2018, 19, eu comecei a resgatar isso de vez em quando ter um desafio assim. Eu vou pegar uma palavra e vou escrever uma frase baseada naquela palavra e deixa vir a inspiração vem assim. E aí normalmente meu processo criativo para conta é assim. Eu ou um determinado evento, sabe? Passei por determinado lugar que tinha um fato que me chamou a atenção, então eu sempre vivia com um caderninho, anotando coisas e às vezes eu vou lá, consulto o caderno, pego uma ideia antiga e aí resgato através do conto, assim. E é isso. Nossa, isso é muito bom, né? Porque a ideia de desafio, eu tô ouvindo você falando desafio, né? E essa ideia de desafio torna, para mim, pelo menos, torna tudo muito mais divertido, né? Que é isso, não é uma obrigatoriedade, não é uma técnica, não é uma métrica, é um desafio. E desafio me lembra jogo, e jogo fiquei assim, instigada, né? Eu tenho um conto só que eu escrevi numa estadia que eu tive na FLUP, e foi um conto que tinha uma temática ali provocada no início dessas inscrições e tudo mais. Mas foi muito nesse lugar que você falou assim também, né? De um evento, de um acontecimento. Eu vi uma situação e a situação era tipo, uma camadinha aqui e eu simplesmente peguei aquela situação e transformei em um monte de coisa. E é E gostoso fazer isso. Você não sabe é quando muito faz. bom. Eu acho que escrever um conto, pegar uma situação e, sei lá, ir inventando e colocando e dizendo que você gostaria que tivesse rolado, ou então o que você precisa dizer naquele momento, mas não tem nada a ver com ninguém necessariamente, tem a ver com você, ou não tem a ver com você, tem a ver com o outro, enfim. Eu acho que é uma sensação de poder, assim, né? Você tem o poder de dizer ali, de se expressar, enfim. O conto me deixa à vontade nesse sentido, né? Porque a poesia, ainda que as poesias que eu escrevo não sejam poesias arrumadinhas, a ideia de poesia já coloca, para mim, pelo menos, já traz esse lugar de uma coisa mais arrumadinha, mesmo que não seja. Eu acho que o conto dá mais liberdade e eu acho que você tem mais espaço para falar também, né? Você tem mais. E Eu dá uma falo pra sensação de caramba. que você pode experimentar mais, assim. E Uhum. você não tem uma obrigação do tipo, às vezes super funciona um conto e o outro não. E ok. Então, E, assim, te dá uma. Não que a poesia não tenha, mas eu acho que ela vem com uma carga emocional muito mais forte do que o conto nesse sentido de sim, experimentação, sabe? Então, de liberdade para experimentar, enfim. sim. Mas aí isso vai também do processo criativo de cada um, né? Tem gente que faz isso super bem em poesia e não é uma questão. Então, Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, na minha experiência, eu acho que a poesia acaba atravessando mais, né? Me atravessando mais e o conto é uma coisa mais tranquila. Eu tô ali no conto, eu não tô ali. Agora, é assim, eu tô dizendo isso porque eu já tentei escrever outros, o único que eu finalizei foi esse. Mas é isso, né? Aí talvez eu role o desafio aí, ó, quem sabe. Eu adorei isso do desafio, me deixou super instigada de verdade. E isso de buscar ler mais contos também se relaciona com o fato de eu ter esse desejo de escrever conto, né? Ou pelo menos terminar os que estão aí pelo meio do caminho. É. E aí, Eu amiga, eu tenho, queria. o meu problema é ao contrário, é com poesia. Eu acho lindo, mas eu tenho muita dificuldade. Para mim é o gênero mais difícil, escrever poesia. É, Eu acho. não sei. Eu fico achando. Depois que eu escrevia muito antes de entrar na letras, né? Essa história eu estava conversando esses dias. Escrevia demais, assim, eu tenho vários bloquinhos, estão guardados até, os bloquinhos direitinho, com várias coisas escritas
de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Aí pra lá, aí eu entrei para letras e, assim, parece que tudo que eu fui escrevendo depois que estava dentro das letras, eu fiquei muito, sei lá, criteriosa, achei Sim. que não estava prestando, fui abandonando. Agora eu escrevo muito esporadicamente, eu acho que tem uma relação com o tempo também, né? O tempo das coisas, o meu tempo, mas Uhum. também tem uma relação com isso, assim, sabe? De ser uma carga muito grande ali de teoria e você fica meio. Não sei se isso rolou com você. Então, rolou, mas aí eu comecei a descobrir os exercícios de escrita criativa, que te tiram esse peso da faculdade, sabe? Porque é isso, né? Você começa a ler várias obras que são incríveis, e aí você vê a técnica do autor X, a técnica do autor Y, e você fica tipo, meu Deus, eu não tenho essa técnica nem essa. Acho que ficou sem som. Menina, entrou uma ligação aqui, ninguém nunca me liga. E aí, Ah, é isso. esses exercícios de escrita criativa, eles quebram um pouco esse lugar meio ai meu Deus, se eu escrever dessa forma vai ser um sacrilégio para a literatura. Porque é isso, são exercícios de experimentações. E dentro das experimentações você descobre coisas incríveis. Porque você tira esse bando de casaco e tá lá, na boa, de biquíni, escrevendo o que vem, sabe? Então, assim, não tem tanto filtro, né? Eu lembro que quando na faculdade a professora pedia para eu escrever na área de língua portuguesa, às vezes ela pedia para escrever alguns contos. E aí eu escrevia super preocupada com o estilo, com a parte da gramática, não sei o que, ela não gostava do texto. Eu escrevia o texto de qualquer jeito, falava, dessa vez eu vou escrever o que vier. Aí ela gostava. Então, para mim, eu não conseguia identificar o que funcionava ou o que não funcionava dentro do universo acadêmico, sabe? E aí eu parei de meio que de me importar com isso por causa desses exercícios de escrita criativa, assim. Isso vem também muito de livros de roteiro, porque eles têm vários exercícios. Então, assim, na verdade, eu conheci a escrita criativa através dos livros de roteiro. Eu não tive acesso aos livros de escrita criativa pela faculdade, não. E aí, futucando lá os livros de roteiro, aí eu descobri, nossa, tem esse universo todo aqui da literatura que eu posso experimentar e exercitar e não vai ter esse peso que às vezes a gente fica quando começa a fazer uma faculdade de letras, né? É Nossa, isso. que ótimo. Não sabia dos livros de roteiro. Eu Sim, é não uma tive boa. tanto Fica a contato. dica, ó. Te empresto Nossa, uns. adorei. Adorei. Eu não tive tanto contato com livro de roteiro. Aí eu queria saber se esse livro que você está produzindo aí pra gente, que já deu um gostinho, que é o Verbena, se ele tá nesse lugar de resgate desse seu blog. Tem Sim, conto que tá? sim. Então, eu peguei uns que eu gostava muito do blog e coloquei dentro do livro, que é esse aqui. Deixa eu falar posso falar um pouquinho do projeto? Fala, por favor. Então, é, esse é um projeto contemplado também lá pelo edital do Cultura Presente nas Redes. E a ideia era produzir alguns exemplares para espalhar nas praças, duas praças em Nova Iguaçu. Então eu falo eu e a minha amiga que produziu. A gente foi para as praças e botou o livro lá e espalhou. Quem quisesse pegar o livro levava, etc. Para ter assim, essa cultura de ler nas praças, né? A gente tem jogos nas praças, a gente tem contação de história na praça, a gente tem muitas atividades culturais na praça e a gente queria entender como funcionava esse lugar do livro na praça. E aí teve umas coisas muito interessantes, que a gente pegou o livro, espalhou algumas partes do livro pelas praças, as pessoas liam, sabe, se interessavam, mas elas tinham muita resistência com o objeto livro. Eu chegava e falava, não, você pode pegar, é um livro, assim, você pode levar para sua casa. Não, eu não quero um livro. Falei, não, mas é gratuito, você não precisa pagar. Não, eu não quero livro, eu não leio, eu não gosto de livro, eu não quero pegar o livro.
Então, assim, tem uma cultura de resistência, porque eu acho que é isso, né? O livro tem essa ideia de que é uma coisa muito culta. Então, para eu ler, eu preciso parar, degustar. Parece que tem um ritual de conexão que muitas vezes não existe. Às vezes você pode só pegar um conto, igual um poema, e ler um pedacinho. Não necessariamente o conto você tem que ler um conto atrás do outro, né? Então a ideia era fazer com que as pessoas meio que também experimentassem outras coisas. Mas eu encontrei muita Essa é uma coisa resistência. sofisticada, né? Tipo, tem um ar É, ali de sofisticação do pois livro. é, e aí, tipo, não, eu gosto muito, eu ouvi muitas frases assim, eu gosto mais de ver o filme do que de ler o livro. Então, assim, as pessoas têm uma resistência, assim. E por incrível que pareça, as pessoas que quiseram pegar no livro e levar para casa, nem eram as pessoas mais novas, eram as pessoas mais idosas, que elas acho que tinham uma abertura maior com o livro, sabe? E aí o projeto do livro era resgatar alguns contos desse blog e alguns outros que eu escrevi durante esses anos, assim. Não vai ser um livro grande, porque a ideia é ser um livro que você lê em qualquer lugar que você vá. Vamos supor, eu estou na fila de um banco, então ao invés de você pegar o celular, a ideia é você pegar um livro pequeno que cabe dentro do bolso, sabe? Da bolsa, sabe? Da mochila, enfim. São contos curtos, então a ideia também eu não consigo ler, mas tipo, são 2 páginas, 3 páginas. Então, numa fila, você vai ler 2 contos, não necessariamente tem que ler o livro todo. Então, eu gosto dessa ideia de trazer uma coisa que não seja tão. Apesar de que muitas pessoas dizem que, né, dependendo do livro, do conto, às vezes o conto é muito mais intenso do que um conto Uhum, de várias páginas. Mas a ideia é meio que sim. quebrar essa barreira da leitura mesmo. De, eu não leio porque é muito grande. Eu não leio porque, conto é uma coisa que está dentro da academia, não vai estar dentro de uma praça, sabe? Então, a ideia de experimentar na praça é ver como é que era a recepção das pessoas para com o objeto livro de contos, assim. E aí eu me deparei com isso, de que as pessoas elas têm muita resistência porque talvez não conheçam o que é um conto. Talvez se elas vissem que, sei lá, tem conto de 3 linhas, isso talvez abrisse um pouco a cabeça, enfim, ou essa resistência fosse menor, enfim. Então eu acho que a gente ainda precisa muito de incentivo à leitura. Por mais que a gente tenha projetos, né, de que vou tentar levar o livro, vou tentar distribuir, mas se a gente não tiver esse incentivo à leitura, eu acho que a gente fica na vontade e não consegue encontrar um público, ou um público mais aberto. Assim. Foi essa sensação que eu tive. Mas ele é basicamente alguns contos desse blog, os que eu mais gosto. E aí também é isso, né? Os contos estavam no blog. Aí eu passei para o livro. A gente editou, diagramou, enfim. E aí, quando eu comecei a leitura no papel, eu falei, gente, esse conto não funciona. Esse outro não funciona. Isso aqui não vai ficar legal, né? Então, assim, me deu também uma outra visão sobre os contos, sabe? Então, foi uma outra experimentação muito bacana. Porque eu tinha uma ideia de que, olha, eu gosto muito desses contos, mas eu acho que ele funciona no blog, não funciona dentro. Porque eu não sei explicar, assim, teoricamente falando, eu não sei porque que é feeling, sabe? Acho que funcionou naquela época e eu acho que eu tinha talvez um apego afetivo ao conto. E aí quando vem para o papel e aí você começa a ter um outro tipo de leitura, porque é diferente, por mais pessoas falem que não, mas a leitura no e-book, a leitura no impresso é diferente, assim. Sem dúvida. Então, assim, quando eu passei para cá, tem coisa que não flui. E aí eu vou refazer algumas coisas, alguns contos vão sair, outros que eu escrevi talvez possa entrar, um ou dois, mas foi essa experimentação de tentar encontrar esses leitores de contos, assim, dentro desses espaços mais públicos. Mas ainda é difícil de encontrar, tanto o leitor quanto o autor. E aí, aproveitando essa deixa, né, desse lugar que você falou do conto que funciona no blog, que você viu que não funciona no papel, a gente já tinha conversado sobre isso em algum outro momento, né?
Mas eu não tinha tido uma conversa sobre especificadamente sobre isso. E eu não tinha ouvido falar de uma pessoa que escreveu num lugar que ficou X e no outro que ficou Y e tudo mais. Eu achei super interessante, né? De você falar, cara, não funcionou. E aí eu fiquei tentando entender, mas como é que não, mas não funcionou? Como? Não funcionou por quê? Porque pra mim, assim, não, é isso que você está falando, é uma questão de feeling, eu nunca publiquei, eu não faço ideia. E eu queria que você falasse um pouco desse lugar da publicação, né? Porque ainda que você tenha feito essa tiragem em quantidade menor, como um experimento, que o livro ainda vai ser lançado, de contos, você tem outros livros. E aí eu queria que você falasse um pouco desse lugar da publicação, né? De A edição transformar o livrinho de no todos papel, os. Ah, de fazer sim. as tiragens e tudo mais, e de Sim. ter capa, chamar alguém para fazer essa ilustração e tudo mais. Queria que Então, você falasse. eu fiz a pós em mercado editorial, né? Então, Uhum, eu comecei a fazer porque o primeiro livro que eu tinha publicado com esse meu amigo, que eu falei, que a gente escreveu um livro de infanto juvenil, foi para uma editora super pequena, de autopublicação, e o livro nem era de autopublicação, eles não cobraram, mas a gente precisava vender determinados livros na noite de lançamento. uhum, Então, a gente tinha uma cota para bater na noite de lançamento. Se a gente não vendesse essa cota, a gente ia ter que comprar o resto de livros. Então, assim, eles não cobraram todo o processo editorial, de que é capista, diagramação, edição, nada disso eles cobraram. Só que aí no dia do lançamento, o trabalho deles ficou horrível, assim. A capa, ela ficou saindo aquele... Nem era shrink, não. Sabe aquele plásticozinho que fica na capa? uhum, Que cobre a capa? Então, assim, a sim. gente teve alguns exemplares que saíam. Eu mandei o livro para eles na época, super diagramado, certinho. Eles colocaram em efinização, e aí palavras foram efinizadas de forma errada. Então, assim, ficou um trabalho que eu fiquei assim, gente, eu fiquei meio que espantada, porque eu não tinha contato com editoras na época. Então, eu comecei meio que a pesquisar para entender por que as pessoas faziam trabalhos assim. Aí eu vi que era o trabalho do editor controlar todos esses processos editoriais. E aí eu entrei dentro dessa pós, o mercado editorial. Antes eu já tinha feito, depois disso eu fiz um livro de forma independente, experimentando também, porque eu adoro essas experimentações. E aí eu comecei a experimentar coisas nesse livro que não funcionaram naquele da editora, porque o livro ficou muito caro. Então, tipo assim, Uhum. naquela época, acho que era 2007, não, 2008, eu acho, 8, 9, não sei. O livro custava, sei lá, R$ 30, R$ 40. Eu nunca ia conseguir vender um livro por 30, R$ 40. Então eu comecei a Uhum. ver, aí eu comecei a pesquisar e descobrir as gráficas que podiam, se você pagasse um determinado valor, você mesmo podia editar o livro, enfim. E aí eu fiz uma outra experimentação, só que não ficou da forma como eu queria realmente o livro. E eu falei, pô, eu acho que eu preciso aprender a fazer um livro. Então, eu entrei dentro da pós, aí na pós a gente teve palestras com vários profissionais. E aí eu comecei a ter mais contato com o mercado editorial mesmo, a entender um pouco sobre como funcionava todos os processos. Aí eu trabalhei dentro de uma editora pequena, né? Independente, durante mais ou menos uns 3 anos. Então, eu passei por todo o processo editorial. Eu acho que isso é muito importante para um escritor, porque, assim, é teu objeto de trabalho, né? Então, você tem que saber por que a capa não ficou boa. Você tem que saber que se você for higienizar o livro, você tem que revisar o livro depois, porque pode ter problemas. Então, assim, foi um problema que aconteceu, às vezes, com esse livro mesmo. Eu revisei, olhei, mas mesmo assim tem um erro. Então, assim, um erro assim que eu não deveria ter, que não deveria ter acontecido, mas por uma falta de talvez querendo economizar em determinadas coisas, acabou que o erro foi produzido, assim. Erro, assim, básico de edição. Voltou? Deu uma travadinha. Ixi.
Oi, Mas agora voltou. voltou. Então, e aí, então foi super importante fazer essa pós em mercado editorial para entender como era esse processo, para escolher o diagramador, entender como é que funciona. Assim, é muito importante, por mais que as pessoas falam, eu escrevi um livro, e as pessoas querem economizar no revisor, no preparador, fazer a capa de qualquer forma. Então, tudo isso influencia no produto final, assim. Então, fazer a pós me ajudou a ter um olhar editorial sobre o livro. Então, quando eu falo, o texto não fluiu, é porque, né, tem um olhar editorial também, assim. Porque quando você Uhum. está escrevendo, tem o seu olhar de escritor. Por isso que é bom, às vezes, às vezes não, é sempre bom contratar alguém de fora. Porque ela vai apontar coisas que você não consegue visualizar dentro do livro. Então, assim, Uhum. passar por um preparador, passar por um editor, assim, passar por todas essas etapas de edição são fundamentais para você ter um produto com uma cara mais profissional mesmo, assim. Sair um pouco desse lugar de que, eu escrevi um livro de qualquer jeito porque não tenho dinheiro, assim. Ok, mas às vezes com o dinheiro que você está querendo economizar, você perdeu muito mais lá na frente, sabe? Então, eu acho que é necessário sim o escritor entender. Não quer dizer que ele tem que fazer uma pós, alguma coisa assim, não. Mas pelo menos um curso básico para entender como é que funcionam as etapas da edição. E aí a gente fica também um pouco mais, com um olhar mais crítico e consegue entender a função de cada profissional dentro do mercado do livro, sabe? Porque muitas pessoas falam, mas aí a editora está me cobrando X, é muito caro porque tem um trabalho de Y, Z, W. São muitos profissionais envolvidos dentro de uma feitura de um livro. A gente consegue fazer um livro sozinho, sim. É possível? É. Só que é muito desgastante e você corre o risco de ter muito mais erros do que se você contratasse vários profissionais, uma equipe que vai trabalhar com você, com o livro, que vai te ajudar até mesmo na divulgação. Então, assim, muitas pessoas falam que o trabalho do escritor é solitário, mas eu não acho, não. Eu acho que a gente precisa da tribo junto do mercado, porque se a gente não tiver, um livro não se faz, cara. Ele vai ficar meio que só para você e você, entendeu? Se a gente quer que o livro circule, né? É interessante, porque a questão dos erros influenciam em diversos fatores, né? Pode não só uma questão pessoal de ter ali, poxa, saiu com um erro, mas também para o entendimento de outras pessoas, enfim, também para esse interesse de outras pessoas e para a circulação do próprio livro mesmo, né? Uhum. Eu fico pensando que tem ter essa preocupação é extremamente necessária, porque você falou de custo, né? Mas custa muito caro. Imagina, faz uma tiragem de livros e tá pronto, tá impresso, tá lá e sai com erro. Vai fazer o quê? Vai ficar ainda mais caro, né? Sim, você vai ter que refazer. Ou não, né? Mas aí também é seu cartão de visita, e aí vai vir com erro. Enfim. Então, assim, quanto Sim. mais profissional envolvido no livro, a probabilidade disso acontecer é menor, né? Fato, É. fato. Isso não tem E como eu dizer que sempre não é. ouvi isso mesmo, de que o trabalho do escritor é super solitário. A máxima mesmo da galera, né? Você trazer essa perspectiva para além de estar ali escrevendo texto, né? A gente está falando de uma perspectiva de circulação do trabalho, não apenas da escrita em si. Mas Gosto. também da escrita no sentido da reescrita, sabe? Porque muitas vezes o revisor, o preparador de textos, ele vai te dar algo que é para melhorar o texto, não é para tirar o seu estilo, não é para. É porque ele visa o leitor. Então, às vezes, o leitor não vai entender aquela parte, não está clara para ele, para o leitor. E aí o preparador e o revisor vêm para te dizer, olha, essa parte não está clara, você pode reescrever, você pode mudar, você pode tirar. E aí deixa de ser um trabalho solitário, porque aí você Sim. refaz, mostra, e aí a pessoa agora flui, agora funciona. Então, assim, tem que ser um trabalho de equipe, não necessariamente tem que ser um trabalho solitário. E eu acho que vem isso também, né? É um trabalho solitário, então eu tenho que revisar, 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 eu tenho que preparar, eu. E não, cara, passa para o Não outro, porque ele vai adianta. ajudar.
Não, e a gente às vezes está tão mergulhado no que está escrevendo que não consegue, assim, você está lendo, você acha que você revisou, mas você está lendo e você não está se atentando necessariamente a detalhes, porque você já está muito imerso naquele texto. Então, vai ser mesmo um olhar de fora que vai trazer essa outra perspectiva e vai te apontar mesmo coisas que estão na tua cara e que você só não está vendo porque você já está muito envolvido com aquela Sim, escrita, né? sim, Esse trabalho é realmente fundamental e é um trabalhão, né? muito, dá muito trabalho. Muita Então, responsabilidade também. muito trabalho, muita responsabilidade, porque é a palavra do outro, né? Então, assim, por isso que é bacana o escritor ter contato com outros profissionais dentro do mercado livre, para entender que o trabalho do outro é tão importante quanto o trabalho do escritor. Porque está todo mundo em prol para fazer um livro redondinho, que seja feliz para todos. Ninguém está aqui querendo estragar teu estilo, sabe? Não existe. Uhum. Mas aí eu acho que é, o que acontece com muitos escritores, talvez até iniciantes e até experientes mesmo, é não estarem abertos para esses outros profissionais. Por isso que eu falo que é importante ter esse contato com a galera do mercado do livro, para entender como funciona o trabalho do outro, para dar importância, para ver que está todo mundo ali querendo que a bandeira seja levantada em prol do livro, sabe? É isso. Mas você acha que esse desgaste assim, de alguns escritores ter uma certa resistência com o mercado do livro não é por algumas experiências que não pode não ter sido tão bacana? Sim, É, sim. Como eu te falei, a única experiência que eu tive com essa editora pequena não foi uma experiência positiva, por isso que eu fiz o caminho inverso, sabe? hum, Porque também tem assim, tem muita gente que quer pegar dinheiro dos escritores, apenas isso, né? Diz que vai publicar o livro, publica de qualquer forma, então assim, existe esse mercado. Mas isso existe também em qualquer outro mercado, no mercado uhum. de médico, de odonto, enfim. Sempre vai ter alguém querendo levar vantagem em cima. Mas se você tiver mais conhecimento da área, você não vai cair nessas pessoas. E aí você não vai ter essas experiências ruins, porque você vai saber para onde você está indo. Eu acho que é isso. Se você não tem contato com o mercado, você não sabe para onde vai. Então, tipo, tá você, a sua escrita, às vezes você pode dar uma sorte de alguém te descobrir, e a sua escrita ser muito boa e você conseguir. Mas tem esse contato dentro do mercado mesmo, sabe? De mostrar o seu trabalho. Muitos escritores independentes que eu conheço, que hoje estão dentro de editoras grandes, eles conhecem o mercado editorial de cabo a rabo. Eles sabem diagramar, ou pelo menos sabem contratar pessoas que diagramam bem, eles sabem escolher uma capa, eles sabem todo o processo de revisão, preparação, tradução. Então, assim, eles se Tem uma profissionalizam. experiência também, né? Eles saíram da linha do independente, foram para dentro de editoras, mas eles estudaram, eles entenderam como é que funciona, sabe? Não foi simplesmente alguém descobriu e eu vou ficar aqui simplesmente só escrevendo. Não. Eles entenderam todo esse processo. E entender esse processo ajuda a escrita também. Ajuda você a desapegar daquela palavra que você acha que é a palavra perfeita. Não é. Porque aí você passa por 4, 5 outros leitores e eles vão falar: essa palavra não é. E aí, até que ponto você vai bater por aquela palavra? Às vezes, as 5 pessoas estão erradas e você está certo, aquela palavra funciona. Mas a grande maioria das vezes, eles estão certos e o escritor tem que mudar aquela palavra porque ela não é o estilo, é um apego emocional. Então, assim, é, eu acho por isso que eu acho que é importante ter esses outros olhares dentro do livro, entendeu? E essa prática de desapego, né? Porque se a gente está escrevendo e a gente quer que circule, não tem porquê. O texto acaba virando, de certa forma, comunitário, né? Sim. Porque eu estava lendo esses dias um livrinho da Chimamanda. Poxa, tá aqui, mas eu não Feminista? lembro exatamente. Mas é um, um livrinho desses. Eu li dois recentemente. Um é o Sejamos Todos Feministas e tem um outro que também é uma transcrição.
de uma palestra que ela deu e tal, e tem muitos acessos na internet. E aí ela fala nesse livro que ela dá, ela se divide entre os Estados Unidos e ali a Nigéria, né? É a Nigéria, é. Tô tentando lembrar o lugar exatamente. Mas enfim, ela dá oficinas de escrita criativa. E Ai, aí, é, ai, até hoje, assim. que sonho. Né? E aí ela fala que sempre rolou isso, assim como muito parecido, assim, a gente pode trazer para um contexto da Baixada Fluminense, do Brasil, né? Ah, o brasileiro não lê, tudo mais. Ela fala que tem exatamente esse estigma lá no país dela. E aí ela conta que nesses processos de escrita criativa, desses cursos, e até mesmo circulando por lá, ela se deparou com uma leitora que pegou um livro dela e falou assim: Olha, você escreveu esse livro aqui, mas ele precisa de uma continuação, e a continuação vai ser assim. E começou a dar a continuação do livro dela e ela achou simplesmente maravilhoso, assim. E eu acho que é muito nessa perspectiva, sabe? Da gente. Como é que vai falar que as pessoas não leem, que as pessoas não se interessam? Então, a pessoa narrando para uma Sim, escritora como é que vai ser a próxima história da suposta continuação do livro que ela leu e achou incrível, mas quer mais e quer mais de uma maneira específica. Assim, ué, isso é ela muito criou, né? interessante. Recriou quase uma fanfic oral. Isso é muito bom, né? Eu fico pensando que a gente tem assim contato com algumas profissões que não são as nossas, que a gente não se relaciona muito, e aí a gente acaba vendo, né? Sei lá, na TV, uma reportagem falando como é que funciona a galera lá na Bolsa de Valores, por exemplo. É. Mas existe um mistério pairando assim, né, de como é que funciona ali dentro de uma editora de livros e tudo mais. E aí a gente só descobre mesmo indo atrás e fuxicando e pesquisando e tudo mais. E com experiência mesmo, né? A gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona. De repente vai funcionar de uma maneira para um escritor que tem um estilo X, uma editora vai funcionar para aquele, mas para outro não vai. E é Sim, assim mesmo, né? Como em todas as outras coisas. sim, com certeza. Eu só acho isso, que todos nós, escritores, temos que entender todo o processo, sabe? Por isso, também para não ser enganado, se você vai para uma editora Uhum. grande, saber o que está escrito no contrato, enfim. É isso. Se a pessoa quiser se profissionalizar, lógico, né? Se você quer uma escrita, se você quer ser um escritor amador, então você não precisa ter acesso. Só quero escrever por hobby, quero escrever num blog, quero publicar um livro aqui ou ali, enfim. Mais por prazer de ter um livro, mas do que fazer com que a leitura circule, aí a gente está falando de um outro tipo de escritor, né? Mas, assim, os escritores que querem ser lidos, que lutam pelo direito à leitura, que querem que o livro ou a história circule, eles têm que estar por dentro de toda a cadeia do livro, sabe? E é importante, sim. Então, às vezes, eu sinto falta também de encontros com escritores independentes, mas que também estejam abertos ou interessados a se profissionalizar mesmo, sabe? A ter um outro olhar sobre o livro, enfim. Porque é muito legal quando você pega um livro e você fala, nossa, mas esse livro tá com a diagramação linda. Ou tipo, é um livro independente, mas não é publicado por nenhuma editora. Então, assim, tu cria um outro objeto, sabe? O objeto é visto de uma outra forma. Então, eu acho que é importante, sim. Porque a diagramação acaba conversando com você também, assim, e te fazendo ler de diversas formas, né? Agora, com a Lab de Nova Iguaçu, eu tive acesso a um livro. Eu não sei se você chegou a ver esse livro também, que é um livrinho de bolso que chama Pente Fino, do Não. J.R. Júnior. Eu vou te mostrar. Ele fez uma tiragem dessa com a Leodir Blanc aqui de Nova Iguaçu. E é um livrinho de bolso mesmo, assim. E Ai, tem que uma lindo. diagramação lindíssima. E aí eu falei com ele, a gente
chamou ele para ser poeta convidado lá do Sarau do Onana, né? E aí ele levou o livro para lá e contou a história do livro. E eu achei genial, porque é um livro que ele e tinha também poemas que ele já tinha escrito há muito tempo. Tinha poemas que ele escreveu muito parecido com a sua história com Verbena. Mas ele fala que demora, tem poemas de, sei lá, 20 anos atrás. E ele fala que demora tanto a lançar esse livro porque ele precisava esperar o filho dele crescer para poder diagramar o livro e fazer a capa e tudo mais. Olha E aí aí. é isso, é o filho dele que faz todo esse trabalho. Ele ficou uma graça, diagramação linda, super divertida. Você interage com o que está escrito ali de uma outra forma. A Olha Gabizinha está aí. falando aqui que esse livro está me deixando com vontade de fazer um livro. Olha, Ai, por eu, favor, faça. eu acho que vale super a pena. A Rani tá aí, ó, é revisora, Se quiser tem, dicas. acho que vale. Gabi, faz um livro aí que eu tô na primeira fila aí, ó. Já separa o meu com autógrafo, dedicatória, tudo que eu tenho direito, tá? E a gente ainda pode se juntar para conversar sobre como fazer livro, ó. Ai, eu quero estar nessa conversa também. Não que eu queira escrever um livro, não, mas eu gosto de. Por enquanto não, mas quem sabe você não vai escrever. Quem sabe? Eu tô muito interessada em terminar os contos que eu iniciei um dia. Esse negócio do desafio aí já me ajudou pra caramba. Então. Aí eu queria ver uma outra coisa com você também, né? Te perguntar. Essas suas referências, assim, que tu lê, e às vezes tu fala, pô, podia escrever um negócio que conversa com isso aqui que me marcou, que me Então, trouxe. quando eu estava escrevendo os contos lá, eu era uma leitora assim assídua de literatura fantástica. Então eu acho que isso meio que refletia nos contos. Não que eu não seja hoje, mas eu estou muito mais aberta. Eu estou lendo muito mais poesia, coisa que eu não lia, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tenho lido muita coisa de prosa poética. Eu tenho lido mangá, são coisas assim, aleatórias, né? Mas isso ajuda muito a gente a abrir a questão da forma, igual você falou, né? Então, assim, eu descobri dentro da prosa poética um meio termo que eu não sabia que existia, que é usar talvez a estrutura da poesia, mas escrevendo ficção. Então, assim, achei incrível. Então, estou experimentando um pouco algumas coisas de prosa poética. Não nesse livro, no de contos ainda está bem carinha de contos mesmo. Uhum. Mas isso que você falou de que a gente é reflexo do que a gente lê, sabe? Então, se a gente lê mais homens, a gente vai ter uma escrita. Não pode dizer Uhum. mais. Não sei se existe escrita masculina ou feminina, mas a gente vai ter mais repetições de coisas que tá aí há séculos, né? Há O milênios. maneirismo, né? Um vocabulário próprio, enfim, tem Exato. uma. Então, quando você começa a ler livros escritos por mulheres que dialogam com outros gêneros, sabe? É, que seja terror, que seja prosa poética, que seja drama, que seja biografia, eu acho que isso vai abrindo um pouco mais até a sua forma de escrever mesmo. Porque você vê que você não precisa escrever apenas daquela forma que você aprendeu, que é uma forma que vem de uma literatura ainda predominantemente masculina. Pelo menos a minha, quando eu comecei a escrever. Eu tive acesso à literatura escrita por mulheres na faculdade pouco, porque tinha, sei lá, uma disciplina que falava sobre literatura hispano-americana, então tinha as ticanas, que eram os imigrantes que iam para os Estados Unidos, e aí tinha essa escrita que estava começando a aparecer, mas só tinha uma disciplina. E dentro da minha faculdade, que era uma faculdade de literatura inglesa, eu tinha, sei lá, os clássicos, as mulheres, algumas aqui e ali. Nos contos, eu quase não lembro de ter lido mulher.
naquela época. Agora, hoje em dia, eu vejo muitos contos escritos por mulheres. Então, assim, eu acho que esse movimento, também com acesso à internet, né? Eu acho que é isso também, democratizou. Então, você Uhum. tem mais acesso a essas mulheres, porque elas estavam lá naquele local específico escrevendo. Elas não estavam dentro de livrarias, não estavam em lugares grandes. E a gente não tinha tanto acesso às livrarias, às editoras independentes também. Então, isso é um movimento interessante, que eu acho que vem tudo junto. Então, atualmente, assim, o último livro que eu li de prosa poética foi da Aline Bay, que eu fiquei apaixonada. E tem também uma escritora, Mariana Henriques, que ela é uma escritora argentina e ela escreve contos de literatura de terror, assim, que eu gosto muito, que são mulheres que estão dentro de um ambiente que é predominantemente masculino. Não a prosa poética, mas a literatura de terror. Então, assim, tem umas mulheres escrevendo literatura de terror que, assim, elas são fantásticas. Aí eu tô meio que bebendo com essas duas. Eu tô saindo um pouco da literatura fantástica, indo um pouco mais para essa questão da prosa poética, com alguns elementos sobrenaturais, mas assim, é... não sei se respondeu, eu acho que eu viajei aqui. Não respondeu super, assim, eu gosto, eu sempre tô ali perguntando, todos os projetos que eu vou falar de literatura, em algum momento vai chegar essa pergunta da referência, porque eu pergunto para saber, para depois ir lá pegar para mim essa referência e falar, vou ler essa parada aqui. Mas você falou das chicanas, né? E eu me lembrei de uma mulher que eu sou completamente apaixonada, que é a Glória Anzaldúa. E ela tem uma carta que chama Falando em Línguas, Cartas a Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo. E aí é um texto super curtinho. A última vez que eu encontrei com a Ivone, ela falou uma coisa para mim que tinha muito, tava dentro dessa carta, assim. Eu falei para ela, caramba, eu preciso te dar esse texto para você ver, para você ler, para você me dizer o que acha. Porque, eu falando disso agora, eu lembrei que eu tô devendo isso para Ivone Landim. Mas ela falou exatamente uma coisa que trouxe muito a Glória Anzaldúa para cá. E a Glória Anzaldúa eu vou falando como um mantra, né? A Glória Anzaldúa, quando ela fala das mulheres escritoras, quando ela faz essa carta, né, para as mulheres escritoras do terceiro mundo, contando essa perspectiva dela nesse lugar de ticana, e isso que você está falando também, né, delas estarem escrevendo enquanto cozinha, enquanto lava louça, para escrever enquanto a vida está seguindo nesse lugar das tarefas domésticas, né? Sempre muito atreladas às mulheres. E ela vai te dando essa dica, né? Vai escrevendo, escreve onde dá, escreve lavando roupa, escreve, enfim. E aí, quando você fala que elas não estão dentro da livraria, que elas estão escrevendo lavando louça, escrevendo lavando roupa, tudo mais. Isso me deixa pensando que é ainda mais interessante e ainda mais importante que a gente vá, ainda que essa realidade tenha se transformado, ainda que com a internet a gente conheça mais mulheres, ainda que mais mulheres estejam sendo publicadas, ter essa referência, ter essa voz, né, de Glória Anzaldúa ecoando, falando para a gente escrever, 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 para mim sempre me preenche muito, assim, sabe? Eu fico com isso martelando mesmo e a voz dela tá sempre nas coisas que eu procuro propor, né? Tava na minha monografia em algum momento lá na Letras, esteve dentro do projeto do Escritas Subversivas, falei também do Catando Contos. E é muito nesse lugar que você traz, assim, sabe? Esse lugar de exercício e exercícios variados para variadas realidades. Então, assim, eu não sei se você conhece, mas eu posso te mandar. Acho que Não, você é bem curtinho, tem 8 páginas, é uma cartinha linda. me manda, não conheço. Vou te mandar. Podia trazer e terminar falando sobre ele, ó, mas na próxima vez. Pois menina, porque você falou das chicanas e eu trouxe Aí de volta esse tu negócio linkou, né? que é É muito porque a gente afetivo mesmo.
Sim. E a gente acaba meio tipo, quem é a inspiração? A inspiração passa pela vida, né? Então, assim, o que me inspirava, talvez, quando eu comecei a escrever os contos, não é o que me inspira agora. Mas isso não perde a força da inspiração. Assim, eu li muitos escritores que mudaram a minha visão de vida mesmo, tá, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa libertação que a gente tem desses clássicos, não que os clássicos, não estou dizendo que clássico é ruim, não, pelo amor de Deus, hein? Eu adoro os clássicos. Mas essa experimentação que essas mulheres estão trazendo com esse novo movimento é um outro caminho também. Eu acho que isso é importante Sim, a gente sempre bater nessa tecla, porque é isso, tipo, se a gente quer mudar, a gente tem que começar a fazer. Então, eu acho bacana ver que em 20 anos as coisas mudaram para melhor nesse sentido. As mulheres não ainda estão inseridas dentro, muitas dessas mulheres escritoras independentes, dentro de livrarias, assim, mega livrarias, mas elas estão lá conquistando seus espaços em eventos, em editoras independentes, em espaços que antes elas nem sabiam que existiam, sabe? Então, acho que é importante falar sobre essa movimentação, né? Enfim, que é isso. Hoje em dia, eu acho que seria muito mais importante ter não apenas uma disciplina falando sobre literatura latino-americana ou as escritoras latinas dentro dos Estados Unidos, enfim. Eu acho que a gente tem um leque de possibilidades de ter outras disciplinas, por exemplo, que discutissem outros tipos de mulheres escrevendo, assim, não apenas as imigrantes, sabe? Não que isso não seja sim. importante, eu acho que é isso, é pluralidade, sabe? Mas naquela época só tinha isso. Se falava de mulher, era mulher imigrante, falando. Era esse tipo de voz, sabe? Dentro da faculdade que eu fiz. Então, Sim. E assim, isso que você fala dos clássicos, né? Não é um problema com clássico, eu também adoro. O problema é só clássico, né? A gente quer outras coisas. Clássico é maneiro, é bem bacana e tudo mais. Mas a gente quer outras coisas também. E às vezes. E também o que que motivou aquele determinado livro, aquele determinado texto a virar um clássico, né? Isso também é sim. uma coisa que a gente, né? E muitas vezes, sem a pessoa ler o clássico, ela faz a mesma coisa que o clássico. Então, assim, determinados estilos, sabe? Então você consegue Sim. visualizar e aí eu acho que tinha que ter um diálogo maior, sabe? Enfim, só achismo. Eu acho que o cânone é importante Sim. até a página 2 assim, porque chega num ponto, vou falar, dar aqui uma opinião impopular, assim, vira chato, chato. Assim, eu particularmente chegou num ponto da minha vida que eu tava de saco cheio, não aguentava mais cânone. E assim, são ótimos, são incríveis. Tenho livros do cânone, já li, sou apaixonada por alguns, mas já não aguentava mais. Queria outras perspectivas, outras experiências, outras referências, outras vozes, outras Mas sabe, maneiras. sabe o que eu acho? É a metodologia, porque a gente começa na faculdade estudando os clássicos e vai estudar os contemporâneos no final, que você, tipo, cara, eu acho que tinha que ter uma junção dos dois, porque muitas vezes o que os contemporâneos fazem, eles bebem dos clássicos. Então, assim, a gente estuda o clássico para depois, talvez, lá no final, estudar um contemporâneo. Então, Talvez. assim, eu acho que se tivesse um diálogo entre eles, se tivessem assim, sabe? É o clássico, mas também tem, olha, e essa técnica, porque assim, por exemplo, tem o clássico lá, o Edgar Allan Poe de terror. Ele é um mestre na técnica. Então, assim, Uhum, eu posso pegar uma pessoa que nunca leu o Edgar Allan Poe, mas leu outros escritores que leram o Edgar, e tá lá. É o que o Edgar Allan uhum, Poe fez. Então, assim, é importante você saber o caminho que esses escritores estiveram, porque você leu esses escritores, né, o contemporâneo. Então você começa a entender o porquê do clássico. Mas se você só lê o clássico, 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 e uma vez ou outro contemporâneo, realmente, a maioria dos estudantes de letras não aguentam mais ler clássico. Porque não uhum. tem
É igual matemática, você não consegue entender o porquê que aquilo está funcionando. Então, acho que se tivesse essa metodologia de juntar as duas coisas, tu ia falar, agora faz sentido o porquê disso, o porquê daquilo. Isso era uma experimentação sobre aquilo. Porque, assim, os clássicos eram independentes em algum momento. Shakespeare era super popular, então virou clássico, mas era popular na época. Então, é isso. Exatamente. Não, mas assim, não só os estudantes de letras, né? Também os estudantes de ensino médio. Aí vai ter contato com a literatura quando tem um contato, é bem pouquinho, né? Um tempinho de aula ali, muito para dizer que tem. E aí, não necessariamente a galera tem um contato com o livro, né? E Sim, aí vai ter o contato com o livro e um clássico. E aí o contato que tem com o livro é de pura reprodução. Ah, vai ler, vai responder um questionário aqui. Pô, fazendo cara, resenha. isso aí vai fazer uma resenha. É dessa maneira que tu quer aproximar o cara, a mina pra ler? Pô, chato. É chato. Vai Mas trazer, aí, vai amiga, é bota um metodologia. livro que tá ali, que tem a ver com a realidade, que tem a ver com os interesses. Sim. É uma maneira, né, de você aproximar a molecada. Parece que tá fazendo um caminho inverso, assim, vou dar esse negócio aqui, coisas que eu amo, por exemplo. Ah, tem Clarice Lispector no ensino médio hoje em dia. Beleza, mas talvez se eu fosse ler Clarice Lispector, eu até li, mas eu tinha um referencial eu gostava de umas coisas meio psicológicas, assim, mas eu sei que era uma coisa muito específica. E de outras coisas super legais e interessantes que um monte de gente que eu conhecia gostava, eu já não me interessava tanto. Era bem específico. Sim. Mas é denso, né? E às vezes não se relaciona com a. Gente, a minha gata. Passou aqui, não foi um espírito, não, foi a minha gata. É o espírito do clássico passando. Vai ver que puxar meu pé, tô falando mal de clássico, não vai poder. Mas era isso, assim, foi mais um lugar, assim, que às vezes parece não aproxima tanto, né? Acaba distanciando. Pô, imagina, tá falando. Tem uma professora, caramba, eu não lembro o nome dela, mas tem uma professora de literatura fantástica que dá aula aqui na Nova Sul. E ela, imagina, ela levar um livro dela. Só de pegar um livro da tua professora, um livro lindo, Sim. todo com as páginas pretas, um livro ali, uma babá gótica, como é que é o nome dela? Tu conhece ela? Ah, sim, a Adriana Igrejas? Isso! Uhum. Aí ela vai pegar, vai dar um livro desse para um aluno dela, aí um aluno vai pegar. Olha, minha professora, escritora, olha que livro, um livro lindo todo. Posso escrever também, posso ser escritor também, poxa. Traz essa outra possibilidade também, né? Que talvez não tenha, ele ainda não tivesse pensado sobre isso, Sim, por conta daquilo, né? De ser uma professora meio que tá ali no mistério, tu não sabe como é que funciona, não tem reportagem para dizer como é que funciona o mercado livre. sim, com certeza. Mas é isso, eu acho que é uma mudança de metodologia mesmo, sabe? De forma de trazer a literatura. Porque é isso, porque as pessoas vão olhar para o livro e falar, eu não quero livro, pelo amor de Deus, não quero. Porque o livro virou um objeto, assim, que é distante da sua realidade. E às vezes Caríssimo, né? é tão Convenhamos. fácil. Sim, sim. Mas eu acho que independente de valor, sabe? Ele cria, Hum, tá dentro de uma aura, né? Aquela aura meio hum, cult, de meio, ai, não quero imaginário. ter acesso, não é, ou não é para mim, ou eu não quero, Hum, porque eu levei muito, eu não quero ler. hum. Nem tá bom, tudo bem. Então, assim, Pode ter sido timidez também, né? não, não era, porque normalmente as pessoas que falavam não quero, elas falam, eu não leio, se eu pegar, vai ficar jogado lá em casa. Então Nossa. elas eram sinceronas mesmo, assim, porque não queria mesmo. Eu não leio, não tenho costume de ler, não gosto de ler. Então, assim, é, eram justificativas bem claras, não era porque, tipo, tô Uhum. tímida, não quero, não. Porque aí, às vezes, a gente acha, não, timidez, não sei o quê, mas às vezes as pessoas não querem ler mesmo. Mas eu também não tô dizendo que isso existem as pessoas que não gostam de ler, fato, pronto, ok?
mas tem muita resistência no sentido disso, de que foram apresentados com os clássicos, então acham que todos os assuntos serão aqueles assuntos chatos. Eu conheço gente que começou a ler com 30 e poucos anos, porque começou a descobrir os romances eróticos, e aí a pessoa começou a ler, e virou um leitor, assim, assíduo daquela linha específica. Então, assim, muitas vezes as pessoas colocam os clássicos, não que eles não sejam importantes, como eu te falei, eu acho que eles são importantes, tem que ter essa troca, mas o gênero daquele livro não vai dialogar com o momento daquela pessoa. E talvez daqui a 5, 10 anos, enfim. Eu acho que se a gente tivesse diversidade de gêneros, de anos, né, de assuntos contemporâneos com os clássicos, se a gente tivesse uma liberdade maior, porém essa liberdade dá mais trabalho, né, porque aí você tem que preparar uma aula que é muito mais fácil você repetir o que está todo mundo falando desde 1900 bolinha, do que você recriar e buscar novos escritores, escritores locais, escritores que, quando eu estava lá com a Joaninha, eu fui em escola, então, assim, é isso que você falou, as crianças viam um livro e falavam, eu também posso escrever um livro, eu posso recriar, eu posso... Então, assim, é trazer para dentro da realidade local mesmo, que há uma outra possibilidade, não simplesmente é algo cânone, que está inalcançável, eu tenho que caminhar muito para chegar até lá, entendeu? Aproximar mesmo da realidade, né? E, e é isso, assim, ter outras referências e referências que são mais próximas, assim, eu acho super importante. Sobretudo para as crianças, né? Porque Sim. o Mas processo os de jovens incentivo. também, eu acho, sabia? Sim, é isso, o processo de incentivo à leitura nesse período, né, da infância e da adolescência, ali qualquer idade. Mas eu Sim, acho que tem uma magia, né? Quando a tem. gente fala de criança, de adolescente, ele tem uma magia, tem uma purpurina, tem ali um envolvimento, assim, você consegue, acho que é até mais fácil mesmo de você captar, trazer para você essas crianças ali, né? Joaninha é lindo. Eu lembro que é isso, né? Eu vou fazer 30 anos. Você me deu o Joaninha e eu li o Joaninha e morri de chorar. Morri de chorar com o Joaninha. Falei, ai meu Deus, o Joaninha. Não sei o quê. Fiquei arrasada. E aí, a Natália tá falando que a gente tá combinandinho. Não foi de propósito, né? A gente Não. tava de. Foi conexão mesmo, o Bluetooth tava ligado. Aí eu lembro que o Marcos chegou na minha casa. E aí eu falei pra ele, tava ainda super emocionada, né, da Joaninha. Eu falei, ai, senta aí que eu vou ler o Joaninha pra você. Aí mediei o livro do Joaninha, assim como a gente faz lá nas bibliotecas comunitárias pro Marcos, que é outro adulto de 30 e poucos anos. E aí no final do livro ficou eu e ele abraçados, chorando. Ai, Joaninha, tadinha. Assim, amiga. Que Ai, bom. eu acho que é por aí mesmo. A gente falou bastante. Muito Pô, bom te rever. Pena que é do outro lado da tela, sim. mas a Eu tô gente dando se sim, encontra em tchau. breve. E te agradecer por ter topado esse papo. Obrigada, eu É, adorei. Fez a gente pensar sobre várias outras coisas. Eu vou sair daqui repensando várias coisas. eu também, super. A gente vai sair daqui também com um papo, combinando um papo com a Gabizinha também, né? Para Sim. pensar aí nesse. Olha, e eu vou lançar outro desafio. Acho que a gente podia encontrar outras escritoras de contos. Baixada, ou enfim, Tem mas um local. Eu falo parceiro. local porque assim é presencial, né? Então, assim, para a gente pensar junto coisas, enfim. Eu acho Ah, que eu seria uma gosto. possibilidade. Eu Fazer uns topo. exercícios de escrita criativa, ler uns contos, sei lá, de mulheres ou de homens mais contemporâneos, enfim. Pois é, eu super topo. Essa ideia do Catando Contos, eu fiquei pensando em trazer para cá e ler por aqui uma vez no mês, sei lá, e umas dicas e chamar alguém, enfim. Mas eu acho que seria mais gostosinho se a gente fizesse presencial, hein? Sim, também. Acho que os dois. Mas eu sou a favor do presencial mesmo para você trocar, sabe?
Sim. E é isso, às vezes o exercício de escrita criativa você precisa do presente, assim, né? Do papel, da caneta. Uhum. Porque aí você monta, escreve, vê do outro, assim. Eu acho que seria interessante. Um resgate mesmo, né? De vivência, assim, escrever em qualquer lugar. Beleza, vamos escrever junto, então. Eu gosto. Sim, vamos pensando. Vamos pensando sobre isso, então. É, Plantei a semente. ai, adorei. Vou regando aqui para a gente poder articular isso. Quero te agradecer mais uma vez, parceria de sempre. Estou ansiosa para ver aí o Verbena na pista. Já tem um gostinho. Quero ver ele circulando. E dizer mais uma vez que essa live aqui é um projeto financiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Esse foi o Catando Contos, a primeira edição, né? O primeiro rolezinho do Catando Contos. E espero que em breve tenhamos mais. Obrigada, Rani. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau. Beijo. Até o próximo.